Eu já vou te adiantando que vai ser um vídeo longo sobre o problema da lei da atração e eu vou abordar aqui vários raciocínios de uma forma argumentativa e crítica. Esse vídeo não é para provar ou para desprovar a lei da atração, mas de fato eu ainda não consegui encontrar um motivo significativo para acreditar que a lei da atração realmente exista e funcione. Eu sou a Luana do Sem Rotulagem e já vai deixando aí o seu like se você é um adepto da lei da atração, se você se simpatiza ou se você não gosta muito. Esse vídeo aqui é para todos os gostos e principalmente para te fazer refletir de uma forma bem profunda. Vem comigo! Me perdoe aí pelo barulho, tá? Eu tô aqui no hotel gravando vídeo pra vocês e infelizmente não tem como me livrar dos barulhos aí da rua e do pessoal andando pra lá e pra cá, desculpa aí. Desde o ano de 2007, quando a lei da atração começou a se tornar popular, devido ao sucesso da venda de mais de 30 milhões de exemplares do livro O Segredo, uma explosão de pessoas começaram a afirmar que o pensamento é capaz de mudar a realidade. E também surgiram vários livros, cursos, sites, vídeos de pessoas ensinando como usar a lei da atração para você ficar rico, encontrar sua alma gêmea, conseguir qualquer coisa que você queira na vida apenas por mudar sua mentalidade. Se você jogar no Google, você encontra diferentes interpretações sobre isso. Mas de uma forma geral, a lei da atração é você mentalizar algo que você quer muito para a tua vida e esse algo que você quer muito se realiza. Eu achei que seria interessante fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente aí sobre a lei da atração para trazer aqui para o canal o máximo de informação sobre isso. E assim a gente poder discutir sobre os dois lados da moeda também, né? Eu te confesso que antes de fazer essa pesquisa, eu já não era aí uma adepta mais da lei da atração, isso por vários motivos, né? Inclusive um deles você encontra no primeiro vídeo dessa playlist, que é o Desmascarando a Lei da Atração. E os outros motivos eu vou comentando aí ao longo desse vídeo. Bom, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas sobre a lei da atração, eu encontrei umas coisas bem interessantes para a gente parar para pensar. O primeiro que eu encontrei foi esse aqui. Pense na lei da atração como se ela fosse a gravidade. Atire uma moeda de cima do telhado e ela cairá no chão. E se você pular do sofá, você irá cair no chão também. A gravidade é uma lei imutável do nosso universo e entender a lei da gravidade permite que você preveja o que vai acontecer. A lei da atração trabalha da mesma maneira. Assim como o porquê da lei da gravidade é difícil e complexo de entender, a menos que você seja um físico teórico, o porquê da lei da atração também é um pouco complicado de entender. A lei da gravidade não é tão difícil assim de entender e você também não precisa ser um cientista para entender como isso funciona. Tudo o que você precisa é jogar lá no Google sobre o que é a lei da atração, que você entende que é uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. De acordo com a lei da atração, o poder da mente pode traduzir o conteúdo dos seus pensamentos, materializando-os em realidade. Se o poder da mente pode traduzir os seus pensamentos em realidade, então não faz sentido eu dizer que a lei da atração é como a lei da gravidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que a lei da gravidade pode atrair os corpos para o centro da Terra, porque isso simplesmente atrai. Independentemente de qualquer coisa, isso é uma regra. Mas quando eu falo que a lei da atração pode atrair, esse pode já se torna condicional e já não é mais uma regra. A lei da atração pode ser entendida como compreensão de que semelhante atrai semelhante. O que isso significa é que, quer percebamos ou não, somos responsáveis por trazer influências positivas e negativas para as nossas vidas. Uma parte fundamental da lei da atração é entender que onde você coloca seu foco pode ter um impacto intenso sobre o que acontece com você. Se você passar seus dias se afundando em arrependimento sobre o passado ou medos do futuro, provavelmente verá mais negatividade aparecendo. Mas se você procurar o lado bom de cada experiência, logo começará a ver positividade ao seu redor todos os dias. Portanto, a lei da atração o incentiva a ver que você tem a liberdade de assumir o controle de como o seu futuro se desenvolverá, moldando-o da maneira que escolher. Se somos capazes de criar o que pensamos, por que será que existe tanta miséria nesse mundo? Por que será que nos países mais pobres da África, crianças estão morrendo de desnutrição? Por que será que em mais de 30 países da África, meninas adolescentes estão tendo seus órgãos sexuais mutilados e ficam marcadas para sempre?
Por que será que adultos e crianças são abusados sexualmente? Por que será que seres humanos são assassinados? Será mesmo que são elas que atraem essa desgraça para a vida delas? Bom, eu encontrei alguns relatos de pessoas afirmando de como a lei da atração funcionou na vida delas. Eu fiz um exercício da lei da atração que você recomendou. Eu vi $20 no chão e senti como eu realmente sentia. Eu fiz isso por 3 dias e esqueci sobre isso. Agora, um mês depois, pensei que nunca tivesse acontecido. Então, sob meditação, acabei de descobrir que minha esposa ganhou $20 na loteria na mesma semana que eu fiz isso. Eu fiz outra coisa. Minha esposa trabalha em um restaurante e eu tenho visualizado que eles têm muitos clientes. Agora, por causa do corona, está difícil para todos. E alguns dias depois, as pessoas começaram a vir de todos os lugares. Um dia ela me perguntou: o que você tem feito? O princípio é muito fácil e eu não visualizava mais do que 5 a 10 minutos por dia. Agora posso manifestar qualquer coisa. A mágica é ver o grande como o pequeno, então as coisas grandes ficam mais fáceis de se manifestar. Veja 5 milhões como $20. Acho que você entende o que quero dizer. Esqueci de mencionar uma história. Esse foi meu primeiro experimento. Tentei manifestar uma xícara de café grátis. Visualizei por cerca de 1 minuto e depois eu esqueci. Estávamos no Burger King e de repente eles vieram com café e sorvete grátis. Fiquei chocado. O fato de você receber algo que você mentalizou não significa que foi por conta da lei da atração. Isso pode ter sido uma simples coincidência ou pode ter sido também por conta de outros fatores. O fato de você não conseguir encontrar uma resposta não significa necessariamente que foi por conta da lei da atração. Lembra quando eu disse no primeiro vídeo dessa série que experiências anedóticas não importam para provar cientificamente que a lei da atração exista? Tá aí os exemplos. A gente precisa de dados, fatos e comparações para saber se o resultado foi realmente efetivo, e não de relatos. E se essa pessoa do segundo relato já diz que pode manifestar qualquer coisa na vida dela, eu acredito que no mínimo ela deve estar milionária e imortal, né? Nesse mesmo site, eu encontrei aí um depoimento do Mike Tucker, que é uma espécie aí de guru da lei da atração. Com mais de 20 anos estudando e aplicando a lei da atração, tenho ajudado muitas pessoas ao longo dos anos a manifestar seus desejos, atingir seus objetivos e alcançar grande sucesso. Como um técnico mestre de áudio, junto com minha equipe, criamos alguns dos programas subliminares de maior sucesso no mercado. Se esse Mike Tucker tem tanta experiência em ajudar as pessoas a manifestar os seus desejos, por que será que ele ainda não foi nos países mais pobres da África para ajudar as famílias que vivem na miséria a manifestar comida? Ou manifestar dinheiro para comprar comida e sair da miséria? Por que será que ele não fica imortal? Tudo o que precisamos para resolver as desgraças desse mundo é de Mike Tucker. Diz que 0800 para Mike Tucker e acabe com todos os seus problemas já. Bom, para ninguém vir aqui falar que eu não pesquisei sobre estudos científicos da lei da atração, tá aqui o ônus da prova. O experimento de verão em Washington, D.C. Um grupo de 4.000 voluntários meditaram imaginando paz e amor por 8 semanas, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade. Os resultados foram claros. Durante um mês de meditação, o nível de criminalidade baixou cerca de 25%, definitivamente e cientificamente provando que pensamentos positivos de um grupo de pessoas podem afetar e mudar o comportamento de indivíduos mal intencionados. Tá, eu acho esse experimento muito interessante, mas por conta desse experimento ter sido feito apenas uma vez, ainda é possível que os índices de crime foram reduzidos por outros fatores. Ou pode ser também pelo fato de que a meditação impactou o comportamento dos voluntários, que impactaram no comportamento das pessoas que eles se relacionaram e por aí vai. Se o experimento tivesse sido repetido, eles poderiam fazer uma comparação para saber se de fato a lei da atração teve o poder de mudar a realidade da cidade de Washington, D.C. nos EUA. Com isso, a gente poderia ter visto uma queda contínua dos índices de crime. E assim a gente poderia ter um argumento mais forte de que a lei da atração realmente influenciou na redução de crimes em Washington, D.C.
Mesmo se tivesse sido provado que isso foi uma causação pela lei da atração ou relação, isso ainda não explica de que forma exatamente a lei da atração impactou na redução desses crimes. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa pesquisa. O experimento da água. Um pesquisador e cientista japonês, Masaru Emoto, quis provar o poder da mente humana e fez uns experimentos que não deixam dúvidas. Para começar, ele nunca foi da área da ciência e já começamos mal, né? A mensagem da água é o nome de outro conjunto de pesquisas feita pelo cientista, entre aspas, né? No qual ele se submeteu moléculas de água a diferentes sentimentos humanos, pensamentos e até músicas. Através de equipamentos especiais para o efeito, ele fotografou depois os cristais de água e a verdade é que cada um apresentava formas diferentes, desde as mais cristalinas aos mais turvos, conforme os pensamentos associados. Água exposta a uma música do estilo heavy metal. Água exposta à música Imagine, de John Lennon. Água exposta à palavra verdade. Água exposta à expressão você me enoja. Água exposta à palavra mal. Para começar, uma música de heavy metal, por exemplo, não significa necessariamente que é uma coisa ruim. Tem gente que pode se sentir super bem ouvindo heavy metal. Do mesmo jeito que a música de John Lennon pode te transmitir qualquer tipo de sentimento também. A verdade nem sempre pode ser uma coisa boa. Tem muitas verdades por aí que são horríveis. A foto que representa o sentimento de você me enoja também não significa muita coisa, pois muitos podem achar a foto linda. Aqui eu consigo perceber que esse conceito de beleza ou feiura é uma coisa subjetiva. Também posso falar que é uma coisa construída e não científica. Segundo esse resultado, ele disse que isso era uma prova de que os pensamentos influenciam a realidade. Isso até pode ser uma possível explicação para esses resultados. Mas o fato dessa pesquisa não ter sido conduzida de uma forma que a gente possa provar a validade dela, eu não acredito que seja apropriado dizer que isso é uma prova de que a lei da atração seja responsável por esses resultados. O terceiro foi um estudo de 1979 da psicóloga Helen Langer, da Universidade de Yale, para saber aí se os pensamentos revertiam sinais de velhice. 8 pessoas idosas com idade entre 70 e 80 anos passaram uma semana em um retiro para testar qual grupo seria capaz de ter resultados físicos de jovialidade. Eles foram divididos em 2 grupos de 4 pessoas. O primeiro grupo apenas conversava sobre os tempos de jovem, enquanto que o outro grupo de fato fingia ser jovem. Esse grupo assistia programas de TV, ouvia músicas e fazia atividades de tempos de jovem. No final do experimento, aqueles que imaginavam ser fisicamente jovens mostraram sinais de jovialidade. A pressão sanguínea ficou mais baixa, a artrite foi diminuída, a visão, audição, memória, habilidade cognitiva, velocidade de movimento também foram melhoradas e eles pareciam fisicamente mais jovens. Por simplesmente imaginar que eles estavam mais jovens, algum envelhecimento físico foi revertido. Os pensamentos dessas pessoas fez com que isso acontecesse. Ambos os grupos tiveram as melhoras acima, mas o grupo que fingia ser jovem teve melhores resultados. Nesse experimento, você não encontra nenhum resultado exato sobre isso, ou o quão grande ou pequeno foram essas melhoras. Também não tem sequer uma publicação na mídia de como essa pesquisa foi conduzida. Também não teve uma comparação com essa pesquisa, ou seja, não teve outro grupo que ficou por lá sem fazer nada para que isso pudesse ser comparado com o resultado dessa pesquisa. Foi de fato uma pesquisa com um número muito pequeno de pessoas. Uma publicação da revista da Harvard disse o seguinte sobre isso. O estudo do Counterclockwise é um caso em questão. Os resultados foram descritos em vários livros dela, mas nunca foram publicados em jornais profissionais. Muitas dessas mudanças podem ocorrer se um idoso passar alguns dias de férias, disse ela em seu livro Mindfulness. Na época da pesquisa, a doutora Helen Langer e seus colegas não foram capazes de fazer a mesma pesquisa com outro grupo para fazer uma comparação com o resultado do primeiro. Não se sabe ao certo o que de fato contribuiu para essas mudanças, disse ela.
Eu não achei nenhum desses experimentos convincentes. Então eu resolvi procurar sobre provas científicas de que a lei da atração realmente exista. E aí eu encontrei no site oficial da lei da atração alguns fatos científicos sobre isso. No ano de 391 a.C., Platão diz que semelhante atrai semelhante. Isso é praticamente o mesmo slogan da lei da atração. E uma declaração dita por um filósofo não prova absolutamente nada além de uma própria opinião pessoal. E sugerir que isso é um fato científico só porque ele é um dos filósofos aí mais importantes de todos os tempos não prova nada. E isso se chama falácia do apelo à autoridade e não é de fato um argumento muito forte. E não é cientificamente comprovado que semelhante atrai semelhante. Segundo, o pensamento positivo pode ter um papel significante em ter satisfação na vida. Um exemplo científico que prova a lei da atração está no Janssen Medical Journal em 2007. Pesquisas coreanas mostraram uma forte conexão entre pensar positivo e uma vida satisfatória na população da Coreia. Isso sugere os exercícios de pensamento positivo como uma forma de manifestar satisfação pessoal. Os resultados mostraram que idade, educação, ocupação e renda familiar tiveram influência nos pensamentos positivos, assim como a satisfação de vida na Coreia. Especificamente, os jovens e pessoas de alta renda ou educação foram mais prováveis de obter esses resultados positivos. Fornecemos evidência empírica de que o pensamento positivo pode realmente ter um papel significativo na satisfação de vida. Portanto, o pensamento positivo ofereceria direção importante para o crescimento da satisfação de vida e da intervenção com o objetivo de remediar os efeitos das variantes demográficas na satisfação de vida. Tá, eu concordo que um pensamento positivo pode aí te deixar mais motivado e a motivação faz com que a gente tenha mais satisfação na vida. Mas com isso, eu consigo perceber que é muito mais comum as pessoas terem um grau de satisfação maior na vida quando elas têm esses fatores, como alta renda, boa educação, boa ocupação, do que se você comparar com outras pessoas que não estão no mesmo patamar. 3. Neurologistas sabem que a visualização cria um futuro melhor. Cientistas que trabalham no Wellcome Trust Center para neuroimagem no Instituto de Neurologia de Londres descobriram que as pessoas que visualizam um futuro melhor têm maior probabilidade de dar vida a esse futuro. Isso é exatamente o que a lei da atração nos diz. Diz que diariamente as imagens mentais vividas para uma vida melhor ajudam a atrair essa vida melhor para nós. Ok. Isso faz sentido, mas eu ainda acho que isso pode ser explicado pelo fato de que quando você pensa muito em algo que você quer, você fica mais motivado a fazer as coisas para você alcançar o seu objetivo. Isso não prova essa parte mágica da lei da atração, do pensou, realizou. 4. Psicólogos apoiam o uso de afirmações. Uma pesquisa da Universidade de Exeter publicou sobre o pensamento repetitivo construtivo. Eles descobriram que pessoas que repetitivamente diziam a si mesmos "eu posso chegar nesse objetivo" tiveram mais probabilidade de atingir essas metas. Afirmações comprovadamente ajudam na recuperação de traumas, melhoram no planejamento antecipatório, ajudam no tratamento da depressão e melhoram a saúde física. Tá. Esse estudo faz mesmo sentido e é provado cientificamente que uma mente positiva proporciona aí vários aspectos fisiológicos que nos dá bem-estar. E ter bem-estar te dá ânimo aí para você atingir os seus objetivos e ter uma vida mais feliz. Eu tenho essa sensação de que a lei da atração às vezes pega o que já é científico, coloca o logo de lei da atração e fatura muito com tudo isso. Número 5. Os neurônios espelho ajudam a explicar a propagação de boas vibrações. Uma grande parte da lei da atração consiste em aprender a ser uma pessoa aberta e feliz, que vibra em alta frequência e induz uma resposta positiva nos outros. A maneira como disseminamos boas atitudes em relação às outras pessoas e atraímos bondade, generosidade e sucesso pode ser parcialmente explicada como referência aos neurônios espelho, neurônios que refletem o comportamento que observamos.
Em outras palavras, quando alguém te vê irradiando positividade, essa mesma resposta se reflete no cérebro do observador. Isso pode levá-los a agir positivamente em relação a você também. Ok, eu não sou uma expert em neurônios espelho e eu também não vou fingir que eu sei muita coisa sobre isso. Eu já li algo sobre isso há um tempo atrás e eu acredito ser científico. As pessoas tendem a reproduzir o comportamento de outras pessoas por algum motivo que é desconhecido. Mas isso não é uma regra que vai acontecer em toda ocasião. Bom, tem mais coisa aí na internet que eu achei e é tão bizarro que chega a ser até engraçado. No site O Segredo, você encontra 15 evidências de que a lei da atração realmente existe. Eu não vou conseguir falar as 15 aqui, mas eu vou falar de 2 delas que são as piores. Comprar um carro novo e em seguida vê-lo em todos os lugares. Aprender uma nova palavra e depois ouvi-la na TV ou rádio várias vezes. Eu achava que isso poderia aí ser uma prova de que a lei da atração realmente exista. Mas como é libertador, né? Você fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo e ver que nem tudo que parece é. Essas 2 afirmações não têm absolutamente nada a ver com a lei da atração e tem um nome para isso. Efeito de Baader-Meinhof. O fenômeno que ocorre quando a pessoa aprende uma nova palavra ou conceito. Então se depara com essa mesma palavra ou conceito novamente após um curto período de tempo, às vezes repetidamente. Isso traz a ilusão de que um acontecimento atraiu outro similar. Eu lembro que há anos atrás eu comprei um Fox preto. E eu lembro que depois que eu comprei esse carro, eu comecei a ver vários Fox pretos em todos os lugares. Mas não foi por uma questão de atração. Eu apenas comecei a prestar mais atenção nesse modelo de carro porque eu tinha acabado de comprar um. O nosso cérebro tende a criar certos padrões onde eles não existem. A gente tem o hábito de dar significado a certas coisas onde não tem uma prova concreta do significado dessas coisas. O nosso cérebro está sempre criando conexões de acordo com as coisas que a gente vai experienciando. Outra coisa que é bem comum, e eu acredito está bem relacionado aí com experiências anedóticas, é a falácia da falsa causalidade. Quando uma pessoa supõe que uma relação real ou percebida entre 2 coisas significa que uma é a causa da outra. Toda vez que eu vou dormir, o sol se põe. Isso quer dizer que o sol se põe toda vez que eu vou dormir. Hoje a gente sabe que o sol se põe independente se eu vou dormir ou não. Se uma coisa não pode ser provada como falsa, ainda assim, isso não significa que essa coisa de fato exista. Eu encontrei o relato de uma escritora que pediu ao universo para que algo acontecesse com ela. E de fato aconteceu. Nas próximas 48 horas, eu vou pedir ao universo que se manifeste para mim em forma de surpresa. Eu vou pedir por um grande sinal, algo que não pode ser coincidência. No dia seguinte, ela recebeu uma mensagem dizendo que ela receberia um aumento de salário. Eu me pergunto, será que isso não pode ter sido uma coincidência? Isso é uma coisa subjetiva, uns podem achar que foi por conta da lei da atração, outros não. E quem vai saber se de repente essa chefe não fez aí um planejamento de dias ou semanas antes de decidir dar um aumento para ela? Olha, eu nunca fui chefe de ninguém, mas eu imagino que chefes devem pensar aí em aumentos de salário muito antes do que 48 horas, não? Será que isso não deve estar ligado com viés de confirmação? Muitas afirmações da lei da atração dizem que seu pensamento cria sua realidade. Mas como que um pensamento influencia na decisão de outras pessoas? Se eu pedir para o universo me mandar uma surpresa amanhã, qualquer coisa que aconteça amanhã pode me fazer pensar que foi porque eu pedi para o universo, mesmo se for uma coisa não casual. E coisas não casuais podem acontecer em qualquer momento. Se 2 pessoas mentalizam uma vaga de carro para estacionar, mas no estacionamento tem apenas uma vaga, quem será que fica com a vaga? Quem acreditou mais? Quem pediu mais para o universo? Ou quem chega primeiro nessa vaga? Tem vários outros relatos no Google de pessoas que pediram para o universo e receberam. Mas será que isso funciona 100% das vezes que as pessoas pedem? Se acontecerem 10% das vezes que pedimos, será que esses 10% não se tornaria emocionalmente marcante o suficiente na nossa cabeça para fazer a gente acreditar que a lei da atração funciona? Mas eu também já ouvi dizer que todo mundo recebe um sinal da lei da atração, mas isso passa por despercebido.
Talvez até seja verdade, mas como se demonstra isso? Eu penso que se a lei da atração fosse realmente uma coisa científica, como muitos dizem, ela teria uma definição única, como a lei da gravidade, lei da inércia, lei da termodinâmica, lei da eletrostática e por aí vai. Mas o que a gente encontra mesmo são várias definições diferentes sobre a lei da atração. Isso só me faz chegar à conclusão de que a lei da atração é apenas baseada em opiniões pessoais. O fato das pessoas colocarem o nome lei não significa que é uma lei que rege o universo ou que seja uma lei científica. De acordo com a Wikipédia, uma lei científica é uma lei que é desenvolvida através de dados e cálculos matemáticos. Em todos os casos, a lei científica está diretamente ou indiretamente baseada em evidência empírica. E não é isso que acontece com a lei da atração, ainda. Talvez num futuro isso seja provado, mas até lá não faz sentido você afirmar que a lei da atração é uma lei que rege o universo. Muita gente afirma e acredita que as coisas negativas que acontecem na tua vida é responsabilidade tua. Ou seja, se uma criança é abusada, a responsabilidade é da criança que atraiu aquilo para ela, e não do abusador. Então, se é assim, por que será que a gente tem sistemas carcerários para criminosos? Por que será que abusadores devem ser presos? Eu encontrei uma pergunta bem interessante de uma pessoa que teve uma decepção com a lei da atração. Eu tentei manifestar sobre ficar rico, mas eu acabei perdendo dinheiro. O que pode ter acontecido? É difícil dizer o que aconteceu, mas provavelmente você deve ter medos que você não está lidando com compaixão. Desejar estar rico não manifesta dinheiro na tua vida. Veja se seus medos e dúvidas não estão falando mais alto do que seus desejos. Tenha paciência nos seus passos e persistências nas suas intenções. Como é que a gente faz para saber se alguém está acreditando suficientemente numa coisa ou não? Tem ocasiões na vida que a gente pode acreditar muito que uma determinada coisa vai acontecer. E às vezes essa coisa não acontece. Engraçado é que tem gente que fala que a lei da atração rege o universo. Quer você tenha ciência disso ou não. Então, se eu recebo algo sem ter pedido para o universo, ok, funcionou sem eu me dar conta, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando eu peço e não recebo, é porque eu não tô vibrando na frequência certa, não tô pedindo direito, não tô acreditando o suficiente, tô deixando os meus medos falarem mais alto. Isso não faz muito sentido, né? Uma grande falácia que tem contribuído e muito para acreditar em que lei da atração é ciência, é que muita gente diz por aí que a mecânica quântica provou a lei da atração. Inclusive, eu tenho uma introdução bem simples que explica o porquê que isso é uma mentira. Inclusive, o vídeo vai ficar aqui na descrição, tá? No site da Lei da Atração, você encontra o experimento da fenda dupla como a maior prova de que a lei da atração existe. Inclusive, tem um vídeo que explica esse experimento de uma forma bem bacana. Eu super recomendo que você assista assim que puder. O link vai ficar aqui na descrição também. Quando os elétrons são lançados por duas fendas, eles criam um modelo de interferência, similar às ondas ao invés de partículas. Isso confundiu os cientistas e eles pensaram que talvez os elétrons estavam dando interferência juntos, causando esse modelo de interferência. Mas quando eles lançaram um elétron de cada vez, o mesmo modelo de interferência aconteceu. Com isso, os cientistas chegaram à conclusão de que cada elétron interfere consigo mesmo. Ele se divide antes de passar por cada fenda e depois que passa por ela, ele se interfere de novo. Mas como eles não tinham uma certeza absoluta sobre qual fenda os elétrons estavam passando, e quando os elétrons estavam sendo observados, eles produziam um modelo de partícula, não de onda. Ou seja, quando os elétrons estavam sendo medidos, eles se comportavam de uma forma diferente. É claro que a mecânica quântica não é aí uma coisa simples de entender, é complicado, inclusive nem eu entendo disso também. Apesar dessa experiência ser aí bem popular na internet, eu acho que nem todo mundo, deve ter ouvido falar disso.
Mas o fato da mecânica quântica ser uma coisa bem difícil de entender, é muito comum qualquer pessoa chegar à conclusão acreditando que isso é uma prova científica da lei da atração. Esse site diz o seguinte sobre isso: a física quântica tem mostrado que tudo é uma onda e os nossos pensamentos colapsam as ondas em partículas de matéria. Como eu disse, eu sou tão leiga sobre física quântica como você também deve ser. Mas essa experiência nunca disse nada sobre o que os pensamentos humanos podem fazer com as ondas ou partículas. E o observador é uma máquina, não é um olho de alguém. E se você coloca o seu olho nessa máquina, você fica cego. Os gurus da lei da atração basicamente mal interpretam a conclusão real do que é um experimento e interpreta do melhor jeito que se encaixa para a lei da atração. Os cientistas passam anos estudando física quântica, mas mesmo assim eles não sabem 100% de todos os fenômenos quânticos. Eles fazem diferentes cálculos, probabilidades, estatísticas, e alguns ainda nem chegam exatamente na mesma conclusão. De acordo com o autor desse artigo, qualquer estudante de física, e em particular na mecânica quântica, vai te dizer que ler artigos da mídia sobre mecânica quântica pode ser um campo minado. Ideias são frequentemente mal interpretadas ou propositalmente mal representadas. Isso é nada mais que uma verdade de quando o experimento da fenda dupla é representado como evidência da presença do ser humano que pode fundamentalmente mudar o comportamento de uma matéria a nível de partícula. Ele também afirma que não é a presença da consciência observatória que causa o colapso na função da onda. É a ação que eles operam no sistema que causa o colapso na função da onda. As pessoas simplificam o experimento da fenda dupla como uma prova absoluta da lei da atração. Mas, na verdade, essas pessoas não têm conhecimento nenhum sobre mecânica quântica, pois as próprias pessoas da área da mecânica quântica reconhecem que é um assunto muito complicado e difícil de entender. Eu não quero diminuir tudo sobre a lei da atração, até porque dentro desse conceito eu consigo encontrar alguns elementos e praticar na minha vida, como ter um pensamento positivo, afirmações diárias, que nos ajudam aí a desconstruir certas crenças que a gente tem sobre a gente, né? Eu acredito que muitos que estão vendo esse vídeo podem pensar que evidência científica não seja uma coisa tão importante assim, ou que a lei da atração esteja acima da ciência. É complicado quando as pessoas tentam menosprezar a ciência, quando elas não podem usar a lógica da ciência para provar certas crenças. As pessoas não têm explicações racionais para apoiar suas crenças e muitas dizem que a ciência não pode provar tudo. Muito provavelmente, a gente não teria chegado até aqui se a gente tivesse sido guiado por boca a boca ou intuições pessoais. Se eu acredito em reencarnação porque eu sinto que existe, minha intuição me diz que existe e eu acredito que seja uma evidência de que existe. Mas outra pessoa pode sentir que não exista e a intuição dela diz que não existe. Nossos sentimentos intuitivos é nada mais, nada menos do que uma percepção individual e interpretação da realidade. E o fato da gente ter sensações diferentes sobre coisas diferentes, como a gente pode concluir quem tem o melhor método para determinar tal verdade? Muitos que acreditam na lei da atração podem pensar que o fato da gente não ter uma prova não significa que isso não exista. Até porque tem muita coisa que há 200 anos atrás a gente não sabia. E isso faz sentido. Mas afirmar que algo seja verdade só porque não foi provado do contrário não faz muito sentido. Isso se chama apelo à ignorância. Afirmar que algo seja real por não ser provado do contrário. Bom, esse foi aí mais um vídeo da série de pseudociência e ninguém é obrigado a concordar 100% com tudo que eu falei aqui. E se você concordar com absolutamente tudo do que eu disse, deve ter algo sobrenatural acontecendo no ar. Hoje eu consigo ver o quanto é libertador você ter um pensamento mais crítico sobre certas coisas. Isso não significa que você vai ter uma resposta para tudo, mas significa que você pode fazer melhores escolhas para a tua vida. Te agradeço de verdade por assistir esse vídeo até o fim. Deixa o seu like se isso te fez refletir de alguma forma.
Ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Te inscreve também nesse canal, compartilha, caso contrário, a lei do retorno vai te pegar. Obrigada e fui!